Hey, what's up, guys? How are you? Hello, Maria. Hello, Adanilton. Hello, Josie. E hello, Tarcísio. Hello, Márcio Feitosa. How are you all, guys? Are you all right? I'm great too, Tarcísio. A bit tired. It was a long day, but let's do this. Hi, Rafa. How are you? Alright, guys. So, hoje a gente vai fazer um diálogo aqui, né? Eu vou ler um diálogo aqui para vocês e tem bastante palavra nova aqui que vocês vão gostar de aprender. São muito úteis. Inclusive algumas bem populares assim, bastante usadas. Hi, Naldinho. Let's just wait 1 minute. Vamos esperar 1 minuto para a galera chegar aí e aí a gente começa. Já vão dando uma lida aqui no diálogo. Esse diálogo aqui é meio que é quase como uma discussão, na verdade, uma arguing. Sabe? Quando tem aquela pessoa chata que fica insistindo em uma coisa, é esse diálogo aqui. Alright, so let's start. Eu vou ler para vocês aqui, né, a primeira vez, aí depois eu explico para vocês. Eu vou ler meio rápido, tá? Pra gente ir treinando um pouco mais o listening. Mas bora lá então. A gente tem aqui a pessoa A e a pessoa B, né? Ninguém tem nome aqui nem nada. Então tem essa diferença. E vamos lá. Please sit down. Help yourself. The watermelon is yummy. Thank you, but actually I don't like watermelons. I'd have some coffee if you don't mind. You don't like watermelons? It's impossible that someone do not like it. You probably have never tried it. Kidding, of course I have. I just don't like watermelons, though I like many other fruits. No problem, coffee would be quite enough. It just means all the watermelons you've tried before were unripe. Just try this one. Nah, thank you. I really don't like it. Don't bother, please. I'm enjoying my coffee. But I'm caring for you. You deprive yourself of such a pleasure. Please, try just a small piece. You'll like it for sure. Damn, could you leave me alone at last with your melon? With your watermelon? Sorry. How rude and how stubborn you are. Alright? So, então, essas palavras verdes aqui são algumas palavras que acredito que muitos de vocês ainda não conheçam, né, e expressões também. Então, conforme eu vou explicando aqui o diálogo, traduzindo, né, o que eles falaram, aí eu passo para vocês, né, o significado de cada uma dessas palavras. Mas deixem aí no chat, antes de eu começar, o que vocês conseguiram entender desse diálogo. Hello, Rodolfo. Hello, Marina. I'm from São Miguel, Adenilton. É uma cidade do interior. A tela tá ruim para todo mundo aí, galera. Thank you, Tarcísio.
Talvez seja a internet, Maria. Clica ali nas engrenagenzinhas ali você consegue mudar a resolução. Coloca em 720p ou 1080, que aí vai dar uma melhorada. Péssima com listening. Alright. So, got it better now? Good. Very good. Shall we start then? Bora começar? Então aqui, né, começa, bom, contextualizando vocês, então essa conversa aqui é como se ela acontecesse, acredito que em um restaurante, né, ou alguma coisa do tipo, e aí o garçom aqui, que é a pessoa A, fala, please sit down. Então a gente usa sit down para falar sente-se, né? Poderia usar só o sit, mas o sit down é bem mais comum, beleza? Aí ele fala help yourself. Isso aqui é bem comum, tá? Quando você chega na casa de alguém, por exemplo, que em português a gente fala, fica à vontade, sinta-se em casa. Então, isso em inglês eles falam help yourself, ok? Então, é bastante usado em restaurante, é bastante usado em casa de outras pessoas. Quando você está, por exemplo, em um jantar até, né? E aí você tá lá jantando com a pessoa vai lá e fala help yourself, que é tipo, fica à vontade, se sirva, pode se servir, entende? Então também pode ser usado dessa forma. The watermelon is yummy. Então, o watermelon significa melancia. Inclusive, o inglês ele é muito engraçado por causa dessas coisas. Eles tentam simplificar, né, as palavras. Então, a gente tem o melon e o watermelon. Então, o watermelon seria porque a melancia tem muito mais água, né, do que o melão. Então, eles falam watermelon. E é engraçado, tem várias outras palavras, tipo fireplace. O que é fireplace? É uma lareira. Mas se a gente for traduzir, seria tipo o lugar do fogo. Então, tipo, eles são mais simples do que a gente. Eles não têm uma palavra totalmente diferente para lareira. É fireplace, o lugar do fogo ali. Então eu acho muito engraçado isso. E acontece com várias outras palavras. E yummy significa alguma coisa que está deliciosa, está muito gostoso, então eles falam yummy. Aí o cliente aqui, né, no caso, fala thank you, but actually I don't like watermelons. Aqui presta atenção nesse I don't like. Então é como se isso aqui virasse um R, né? Então é bem comum eles não falarem I don't like e falarem I don't like. Então fica bem mais junto assim, né? I don't like. Thank you, obrigado. But actually, mas na verdade, esse aqui é um falso cognato, tá, galera? Acho que é um dos mais conhecidos, talvez esse aqui você já conheça, mas caso não conheça, actually não significa atualmente, tá? Ele significa na verdade. Então aqui o que ele falou foi thank you, obrigado, mas na verdade eu não gosto de melancias. But actually I don't like watermelons. E também aqui, né, essa pronúncia, watermelons, é uma pronúncia mais americana. Então, watermelons. I'd have some coffee if you don't mind. Esse I'd, né, ele é pronunciado bem rapidinho, então esse D praticamente some. I'd have some coffee. I'd have some coffee. Que significa, eu gostaria de café, eu gostaria de um pouco de café. Aí, tá, isso daqui também é a contração de I would. I would. Que seria escrito assim. Deixa eu mandar aqui no chat. I would. Então, isso aqui vai ser contraído para I. Beleza? Inclusive, eu pronunciei a primeira vez isso daqui errado, tá? Eu falei I would e não é assim que pronuncia. A pronúncia certa é I would.
would, beleza? Tem esse would. I'd have some coffee. Eu gostaria de um pouco de café. If you don't mind. Aqui também, ó. Esse D parece um R. If you don't mind. O que é esse mind? Mind não significa mente, né? Também significa mente, de tipo cérebro. Não mente de mentir, daí é outra palavra. Então, mind significa mente, mas também é usado para se importar. Então, aqui, if you don't mind, se você não se importa, se você não se importar. If you don't mind, beleza? Também é usado, por exemplo, para você prestar atenção em alguma coisa, tá? Essa é uma palavra que tem várias traduções. Por exemplo, eu lembro que quando eu fazia inglês tinha um tapete que estava escrito Mind the Gap, que é cuidado com o gap lá, uma fenda que tinha lá no chão, né? Então tinha aquele tapete lá para a gente sempre lembrar. E esse mind, daí no caso, seria usado no sentido de prestar atenção, né? Para tomar cuidado. Mind. Mas aqui, if you don't mind, se você não se importa. Aí aqui o garçom começa a incomodar, né? Fala, you don't like watermelons? Aqui, galera, uma coisa. Por que tá uma pergunta, mas esse don't tá aqui na frente, não tá lá no início da frase, né? Que quando a gente aprende a estrutura correta a estrutura gramatical certa, então o don't teria que vir aqui na frente, né? Don't you like watermelons? Essa seria a forma gramatical correta. Só que várias vezes você vai ver eles invertendo isso e falando normal, assim. Primeiro a pessoa, né, o sujeito, no caso aqui o pronome you, e depois o don't, ou o do, ou o can, enfim, qualquer outra coisa, em uma pergunta. Geralmente, quando uma pessoa está indignada, ela faz isso daqui. Por exemplo, esse garçom, né, falou, you don't like watermelons? Então, teria essa entonação, né? Aqui eu estou encenando bem pra caramba, mas seria nesse sentido. Então, aqui ele perguntou, você não gosta de melancia? It's impossible that someone do not like it. É impossível que alguém não goste. Esse it está se referindo à melancia, né? Nem sempre a gente vai precisar traduzir todas as palavras, né? Por exemplo, esse it. Então, it's impossible that someone do not like it. É impossível que alguém não goste. Eu não preciso colocar não goste disso ou não goste da melancia. Posso finalizar a tradução, né, em não goste. Então, não tem problema, beleza? Ok, someone significa alguém. Poderia ser somebody, também significa alguém, né? Mas aqui o someone, eu não sei explicar porquê, mas parece que encaixa melhor aqui. Então, não sei se tem uma explicação para isso, né? Mas simplesmente soa melhor o someone aqui. You probably have never tried it. Você provavelmente nunca experimentou. Mas o try aqui, o tried, ele está no passado, tá? Esse aqui seria o particípio dele, que é o mesmo do passado simples para essa palavra aqui, mas significa você nunca experimentou. Então, o try também significa tentativa, né? Uma tentativa, I try, eu tento, mas também pode significar experimentar. Nesse caso aqui, experimentar uma comida. Também pode ser experimentar uma roupa, to try a t-shirt, experimentar uma camiseta, né? Também é usado. Então aqui o try nessa situação é no sentido de experimentar. Kidding, aqui ele deu só uma palavra como se fosse uma pergunta. O certo aqui, né, de novo, gramaticalmente não é às vezes usada a gramática certa numa conversa, assim como no português também. Mas aqui ele está falando, tá brincando, você tá de brincadeira. Então, kidding. E a forma certa seria are you kidding? Are you kidding? Mas, como é muito usado, né, eles falam só kidding.
A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você quer dar bom dia para alguém. Inclusive em português, né? A gente fala tarde ou dia. E em inglês eles também falam morning, afternoon. Não falam good morning, good afternoon. Às vezes, né? Depende bastante também do local da pessoa. Geralmente mais interior fala só morning ou afternoon. Aí aqui, né, no caso, ele falou kidding, você tá brincando? Of course I have. É claro que eu já experimentei, né? Por que que ele fala só have? Have não significa ter? Sim. Só que aqui é uma estrutura temporal, né? Aqui vai ficar um pouco mais complexo de eu explicar aqui na live, mas essa aqui é uma estrutura temporal que a gente usa, que é com o verbo to have sendo um auxiliar aqui. Ele não está tendo sentido de ter. Ele não tem essa tradução. Ele está só auxiliando para a gente ter um tempo verbal. Então, have tried seria tentou. Esse aqui, né, é o tempo verbal que a gente chama de presente perfeito, ok? Então aqui, quando a gente está respondendo isso, a gente usa só o verbo auxiliar para reforçar alguma coisa. Por exemplo, of course I have. É claro que eu experimentei. Tried, né? A gente usa a mesma coisa com o do. Por exemplo, you don't like... peraí, deixa eu pensar em outra coisa. Don't you like watermelons? Yes, I do. I do o quê? I do like watermelons, certo? Então, eu gosto de melancias. Mas eles usam o auxiliar, que no caso aqui foi o do. Yes, I do. Como aqui o tempo verbal usa o have como auxiliar, então eles vão estar falando of course I have. Have o quê? Have never tried it. Na verdade, have tried it. Né? Que aqui o never está dando um sentido negativo, mas na verdade ele experimentou. Aí ele fala, I just don't like watermelons. Eu simplesmente, o just aqui tendo o significado de simplesmente, I just don't like watermelons. Eu simplesmente não gosto de melancias. Though I like many other fruits. Apesar de gostar, esse though aqui significa apesar, né? Apesar de alguma coisa. Apesar de gostar, I like many other... Apesar de gostar de muitas outras frutas. Though I like many other fruits. Presta muita atenção nessa pronúncia aqui, ó. Fruits. Não é fruits. Não é fruits, tá? Não tem esse i aqui, a gente não pronuncia como um i. A gente fala fruits. Fruits. A mesma coisa acontece com a palavra suits, de terno, né? Suit. Então aqui fica suit. A pronúncia é suit, não é sweet. Beleza? Sweet significa doce. Sweet, doce. Mas a pronúncia disso aqui é suit. Deixa eu ver aqui. Eu tô falando tudo junto contigo. É uma boa, hein, Tarcísio? Inclusive, todo mundo aí seria indicado fazer isso, tá? Enquanto eu pronuncio aqui, falo essas pronúncias tipo de fruits, de suit, pronuncie aí na sua casa também, porque a pronúncia ela só melhora quando você fala, né? Se você ouvir só, a sua pronúncia não vai melhorar, porque a nossa boca ela tem um músculo e esse músculo ele tem uma memória muscular. E é com essa memória que a gente vai melhorando a nossa pronúncia. Então, se eu só ouvir e não pronunciar, o meu músculo não está acostumado com o inglês. Entende? É por isso que precisa praticar. Hello, Lorena. Pode usar good day para bom dia. Olha, eu já vi good day sendo usado para bom dia num jogo, no Diablo 2. No Diablo 2, se alguém aí já jogou, deixa aí nos comentários. É um jogo muito bom de RPG. E lá, quando você clicava para falar com o carinha, ele falava good day, que é de bom dia também. Só que eu não vejo sendo muito usado hoje em dia. Talvez
seria usado mais antigamente, né? Mas aí também não vou saber dizer. Mas já ouvi, né? Diferença entre much e many, claro. Essa é uma dúvida bem comum, tá, Denilton? Muita gente tem. Então, assim, o much a gente usa para uma coisa que a gente não pode contar, certo? Para uma coisa que não é contável. Por exemplo, a palavra água. Então, água não é contável. A gente não pode falar uma água, duas águas, três águas, né? Claro, a gente pode falar na garrafinha de água, né? Eu quero 3 garrafinhas de água. Mas a palavra água em si não é contável. Então, quando eu quero falar muita água, eu falo much water, não many water. Eu posso falar many bottles of water, muitas garrafas de água, né? Porque aí eu estou contando a palavra garrafa. Eu posso falar, me dá 2 garrafas, me dá 3 garrafas, mas eu não posso contar a água em si. Então, quando eu consigo contar aquela coisa, né, do que eu estou falando, eu vou usar o many, e se eu não consigo contar, eu uso o much. Beleza? A mesma coisa acontece com ice, né? De gelo. Então, eu falo much ice, muito gelo. A gente pode contar cubos de gelo, por exemplo. Aí seria many ice cubes, muitos cubos de gelo. Mas se eu estou falando só de gelo, então é much ice. Beleza? Have a nice day. Aí seria tenha um bom dia, né? Have a nice day acho que é mais. Não tenho certeza, tá? Mas o que me parece agora é mais usado quando você tá, tipo, despedindo, né? Então, have a nice day, tenha um bom dia. Já o good morning seria mais pra quando você cumprimenta alguém. Cumprimenta, né? Não cumprimenta. Cumprimenta alguém, aí você usa o good morning. Beleza, vamos continuar aqui. Onde é que eu parei mesmo? Aqui, though I like many other fruits. Aí aqui ele fala, no problem, coffee would be quite enough. Sem problema, no problem, coffee would be quite enough. Café, café estaria, né? Café seria bom o bastante. Tá, aqui esse quite, ele é meio confuso, tá? Ele pode ser usado tanto para falar muito, né? Para dar uma sensação de muito, quanto de pouco. Aí vai depender do contexto que você tá, beleza? Não tem muito como explicar mais além disso. O quite, ele simplesmente pode significar muito, né? Então aqui, would be quite enough, estaria bom o bastante, né? No sentido de, tava bom, o café seria bom já, não precisa da melancia. Mas ele também pode significar pouco, beleza? E aqui o quite, e daí o enough, né, seria suficiente. Então essa palavra aqui, enough, significa suficiente. A gente já viu ela na live passada, beleza? Quem não assistiu, clica aí no link do Telegram, que está aqui na descrição. Aí você entra lá no grupo. Lá a gente sempre vai estar avisando para você não perder lives, tá? Então é legal que você esteja aqui, mas também seria legal se você continuasse participando e aprendendo. E para nunca perder o link, né? Nunca perder o dia da live, então entra aí já no grupo do Telegram. O link está aqui na descrição. E daí a gente também sempre disponibiliza esse material aqui que eu estou usando lá, beleza? Para vocês estudarem. Beleza? Quite enough. Bom bastante. Aí aqui o garçom fala, it just means all the watermelons you've tried before were unripe. It just means. Isso só significa, né? O just, dando sentido de só, nesse caso aqui. O mean significa significar. Então a tradução de mean, nesse caso aqui, é significar. It just means, isso só significa all the watermelons you've tried before
que todas as melancias que você experimentou antes, you've tried before, aqui de novo, né? Mosca. You've tried before, então aqui de novo aquele mesmo tempo verbal. O have, aqui seria a contração do you have tried. Before significa antes. Were unripe. O que é unripe? Vamos pensar na palavra ripe primeiro. Ripe significa maduro, né? Quando a gente usa para uma fruta, assim, significa que aquela fruta está madura, está boa para comer. Se eu tenho esse prefixo un, ele dá um sentido contrário, né? Então, qual que é o contrário de maduro? Para a gente seria verde, né? Mas não é o verde, a cor verde, é o verde de não estar maduro. Então, esse verde seria unripe, beleza? Just try this one. Tente só esse, experimente só esse pedaço. Experimente somente esse. No, thank you. Não, obrigado. I really don't like it. Eu realmente não gosto de melancia, né? Esse it se referindo à melancia. I really don't like it. Don't bother, please. Não incomode. Não incomode, por favor, que eu já estava ficando estressado já. Eu já estou começando a ficar estressado também. Don't bother, please. Não incomode, por favor. I'm enjoying my coffee. Eu estou aproveitando. Acho que dá para traduzir como aproveitando o meu café. I'm enjoying my coffee. Estão conseguindo entender aqui? Seria have a nice day. Falando sobre café, você tem um segredo para não errar na pronúncia. Confundir com tá. Ah, tá. Boa. Então, para quem não entendeu, né? Cough se escreve assim e significa tosse. E é bem, quando a gente está iniciando no inglês, é bem parecida, né? Para a gente a pronúncia de coffee e cough. Para não errar essa pronúncia, cara, eu vi um vídeo de uma menininha, uma criancinha, eu achei muito bonitinha ela. Ela falando que o coffee a gente pronuncia com um fi longo. Então, sempre que eu vou falar coffee, agora eu lembro disso. Então, coffee com fi longo no final. Senão você vai estar pedindo uma tosse, uma cough. Então foi muito bonitinho. Se vocês verem, me marquem lá, porque eu sempre vou gostar de ver esse vídeo. Então essa é a técnica. Coffee tem esse fi longo no final, né? E o cough, ele termina com esse cough, de tosse. Alright. Enjoy my coffee. But I'm caring for you. Mas eu estou... Aqui seria no sentido de... se importar, né? De estar tomando cuidado, de estar se importando mesmo com o cara, com o cliente. I'm caring for you. Mas eu estou me preocupando com você. You deprive yourself of such a pleasure. Você se... Cara, eu sou muito ruim para lembrar das palavras. Ah, tá aqui embaixo. Deprive. Aqui, privar. You deprive yourself. Você se priva of such a pleasure, de um prazer tão grande, né? Tão bom. Of such a pleasure. Então aqui, total. But I'm caring for you. You deprive yourself of such a pleasure. Mas eu estou me importando com você. Você priva a você mesmo de um prazer tão grande. Of such a pleasure. Pleasure significa prazer. Então essa é a pronúncia, como se fosse um J aqui, ó, nesse S. Pleasure. Pleasure. Beleza? Aí aqui ele fala, please, try just a small piece. Por favor, experimente somente um pedaço pequeno. A small piece. Então, small, pequeno, piece, pedaço.
Small piece, pedaço pequeno. Então, sempre no inglês, né, essa inversão ali entre adjetivo e substantivo. O adjetivo no inglês vem antes e o substantivo depois. Adjetivo característica, então aqui no caso small, e piece, pedaço, né, que é o substantivo. You like it for sure. You like it for sure. Você vai gostar com certeza. Então, esse sure ou for sure sempre é usado para dar essa sensação de certeza. For sure, beleza? E esse you, essa pronúncia, you, não é you, que é somente esse you, mas tem esse ll, então fica no final. Fica you like it for sure. Ele é a contração de you will, que é o futuro, né? Então, a gente já viu isso em outras lives. Então, o you will significa você vai. Alright? Aí ele fala damn. Damn significa droga. Não droga no sentido daquelas, né, dos tóxicos usáveis, mas no sentido de um xingamento mesmo. Droga. Quando você está lá fazendo alguma coisa, se estresse, fala droga. Então, é essa droga. Damn. Could you leave me alone? Você poderia me deixar sozinho? Could you, né? Esse poderia, uma forma um pouco mais educada de falar can you. Então, could you, você poderia me deixar sozinho? Leave me alone. Could you leave me alone? At last significa finalmente, tá? A tradução disso aqui é finalmente. Não é at least, beleza? É diferente. Não tá faltando um E aqui, não. É assim mesmo, at last, que é finalmente. E aqui parece que o finalmente, né? Se a gente traduzir isso aqui literalmente, não faz muito sentido. Mas, inclusive, eu nem sei como é que eu vou traduzir isso aqui. Vamos ver. With your watermelon, com a sua melancia. With your watermelon. Então, vamos ver como que seria uma tradução melhor disso aqui. Seria, droga, você poderia me deixar sozinho logo? Esse logo, né, no sentido de, vamos logo, termina, para de me encher o saco. Você poderia me deixar sozinho logo com a sua melancia? Então, tira essa melancia daqui logo, entendeu? Então, é nesse sentido que ele quis falar. Então, sai daqui com essa melancia logo. How rude and how stubborn you are. Que rude e stubborn, cabeça dura, é tipo cabeça dura, teimoso. Então, que rude e teimoso você é. How rude and how stubborn you are. Alright, guys? E agora a gente vai dar uma olhada melhor aqui nessas palavras, vamos reforçar isso aqui. Mas antes, se você está gostando da live, já deixa o like aí, beleza? E também compartilha aí com seus amigos, avisa que a gente está fazendo live todo domingo. Envia o link ali do Telegram para eles também não perderem. Você sabe que se alguém, né, tá aprendendo inglês, está tentando aprender, então você já ajuda essa pessoa também. E deixa o like aí pra gente, né? E aí, me digam se ficou mais alguma dúvida. De uma vez por todas. Good class. Thank you, Sydney. Esse garçom tá parecendo minha tia. Ai, ai. Mas tu tá tão magrinho. Ai, ai. Parece vó, inclusive, né? Tá, que o Tarcísio falou de uma vez por todas. Qual que era mesmo? Ah, tá. O at last. De uma vez por todas seria bem encaixado aqui também. Beleza. Então aqui vamos dar uma reforçada nas palavras, né, galera? Pra gente não esquecer depois. Então, o help yourself
significa fique à vontade. Lembra, é usado para quando você está na casa de alguém ou para quando você está em um restaurante, o garçom fala, pode falar. Então aqui vamos para o contexto. Please sit down, help yourself. Por favor, se sente, fique à vontade. Aí a gente tem o yummy, que significa delicioso. Então, the watermelon is yummy. Pronunciei também. The watermelon is yummy. Actually, que é aquele falso cognato, né? O que é um falso cognato? Uma palavra que parece com uma palavra em português, mas na verdade não tem nada a ver o significado. Então, actually parece com o quê? Com atualmente. Né? Esse ly aqui no final ele é bem usado no inglês como se fosse o nosso ente. E, só que nesse caso aqui significa na realidade, na verdade. Então, actually. Vamos para o contexto. Thank you, but actually I don't like watermelons. Obrigado, mas na verdade eu não gosto de melancias. Though. Essa aqui é uma pronúncia que a galera tem bastante dificuldade. Por quê? Porque ela está entre duas pronúncias. Ele está entre o nosso D e o nosso Z, mas não é nenhum deles. Não é nem do e nem zo. É com o T, esse TH aqui, né? A gente coloca a língua ali no meio dos dentes, então fica though, though, beleza? Ele não é nem D, não é do e não é Z, não é zo, é though. Que significa apesar. Essa é uma das traduções, tá? Tem outras também que vai depender do contexto. Mas aqui o though significa apesar. Então, though I like many other fruits. Apesar de eu gostar de muitas outras frutas. Ok? Então, aqui lembrando, pronúncia disso aqui, pronunciei na sua casa também, fruits. Fruits. E não fruits. Beleza? Aí a gente tem deprive, que significa privar, que é a palavra que eu tinha esquecido. Então, you deprive yourself of such a pleasure. Você se priva, you deprive yourself, de um prazer tão grande. Of such a pleasure. Lembrando aqui, galera, que esse yourself, quando a gente tem o self aqui, significa que você está se auto-infligindo, eu acho, alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu falo myself, a mim mesmo. Quando eu falo yourself, a você mesmo. Herself, a ela mesma. Himself, a ele mesmo. Ourselves, a nós mesmos. Então, sempre que tem esse self, ou selves, né? Se for no plural. Então, selves ou self, significa que você está se auto-infligindo alguma coisa. Que mais aqui? Deprive. Enough. Essa aqui também a galera tem dificuldade na pronúncia. Eu já dei essa pronúncia na live passada. E a gente pronuncia enough. Esse GH se torna um F no final. Enough. Que significa suficiente. Onde é que está isso aqui? Aqui, quite enough. Bom o suficiente. Beleza? For sure, que significa com certeza. Então, pode ser, dependendo da situação, né? Você pode falar só sure. Nem sempre vai precisar desse for. Então, se é uma pergunta simples assim, do you like watermelon? Sure. Claro, com certeza. Eu também poderia falar nesse caso, né? For sure. Ou só sure. Aí a gente tem o at last, que significa finalmente, ou como o Tarcísio tinha falado ali. Deixa eu ver aqui mesmo. Como é que foi? Tarcísio, aqui. De uma vez por todas. Então também dá pra gente traduzir dessa forma. Porque é como se fosse uma expressão, tá? Então nem sempre a gente vai ter uma tradução literal ali daquilo lá que está sendo falado. Às vezes a gente tem que ir pelo sentido da expressão, tentar transformar essa expressão para alguma coisa que a gente tem em português.
Por exemplo, tem uma expressão que eu vi esses dias e eu achei muito massa, que é at your mother's knee. Que é assim, at your mother's knee. Então, se a gente for traduzir isso aqui literal, seria no joelho da sua mãe, né? At your mother's knee. Mas o que significa isso como uma expressão? Significa alguma coisa que você aprendeu quando era uma criança, quando era pequeno. Então, dá para a gente associar com o tamanho que você tinha quando aprendeu aquilo, quando estava no joelho da sua mãe, naquela altura, at your mother's knee. Então, essa é um outro tipo de expressão. O garçom tá aparecendo, tá bem por aí mesmo. Muito bom, estou gostando. Obrigado, Bia. Thank you very much. Eu tenho defeito de traduzir sempre e preciso mudar isso. Rafa, esse na verdade é um defeito bem comum, tá? Acho que todo mundo tem quando está principalmente começando o inglês, quando você quer traduzir, né, palavra por palavra. Só que aos poucos você vai entendendo que na verdade o inglês ele é uma linguagem que eles expressam alguma ideia, né? E nem sempre aquela ideia vai ser expressada da mesma forma em português. E é por isso que a gente nem sempre pode fazer essa tradução literal ali, palavra por palavra. Mas não defeito, né? É uma forma que você tem de tentar aprender. É muito útil, na verdade. As pessoas sempre falam, isso é ruim, isso é ruim. Mas no começo isso é muito útil. Por quê? Porque você vai estar procurando palavras novas. Então você vai estar sempre buscando o que significa aquela palavra em específico e às vezes vai acabar achando outros significados, certo? Então, por exemplo, aqui, quando a gente tem o at last aqui, então você vai procurar o at e o last. Então são palavras diferentes. Se você não juntar isso nessa at last, ele vai ter um significado diferente, né? Então o last, por exemplo, pode significar durar, pode significar último, né? Então, só nessa procura ali para tentar entender o que foi falado, você já vai achar um monte de outro significado pro last. Então, não é que seja um defeito, tá? Tem um lado bom nisso. Isso é verdade, tentar entender o contexto é melhor para a gente. É sempre bom aprender o contexto. Ok. Obrigado por estar ajudando a galera aí, Tarcísio, nos comentários. Ok, what else? At last, finalmente. Caring, que significa querer bem, né? Se importar. Então, o caring, de novo, essa é também uma palavra que a gente não tem uma tradução literal para ela. Mas significa se importar, querer bem de alguém. Dependendo do contexto, você pode também estar falando o gostar de alguém num sentido mais romântico. Então, I care about you. Eu me importo com você. Mas dependendo do contexto, pode ser um se importar um pouco mais importante, né? Então, de novo, dependendo do contexto. Aí a gente tem o stubborn, que significa teimoso, cabeça dura, então, stubborn. E o damn, que vocês provavelmente já viram em alguma série, alguma coisa do tipo, a galera falando damn, que significa droga. Ele também pode ser tipo você está amaldiçoando alguém, né? Só que aí tem que ter um ed no final. Então ficaria be damned. Dá pra gente fazer isso aqui, ok? Então, por exemplo, deixa eu pensar em algum exemplo aqui. Cara, eu sou muito ruim de exemplo assim na hora. Ok, não consegui pensar em um exemplo, mas esse be damned seja amaldiçoado. Mas o damn
Só o damn significa droga, ok? Mandou bem, teacher. Valeu, Sidney. Thank you so much. Fica a dica. Ok. Beleza, galera. E aí, ficou mais alguma dúvida? Teria como escolher um vídeo e subir lá no Ads para cumprir os requisitos mais rápido? Eu vou dar uma pesquisada como é que funciona isso aí, chefão. Mas valeu pela dica. Eu acho que ele apagou aqui sozinho o negócio, o seu comentário. Obrigado pela dica. Valeu, Tarcísio. Cara, eu tô meio sem voz. Bom, galera, o PDF, então, de novo, né, tá disponível lá no Telegram. Deem uma olhada nos links que estão aqui na descrição, porque vai ter umas coisas ali que vai ajudar vocês, né? Então, tem ali o link do Telegram, tem o link do Instagram também. Por que que é interessante o Instagram? Porque nem sempre é preciso de um vídeo tão longo para explicar alguma coisa. Talvez seja algo que eu consigo explicar em um vídeo curto, que eu consigo explicar em uma imagem. Então, quando é assim, eu sempre vou postar lá no Instagram, beleza? Porque é uma coisa que não precisa de tanto esforço assim para explicar, não é algo tão complexo. Por exemplo, se eu for explicar a palavra actually, somente isso, então eu vou estar falando lá no Instagram, né? Que é uma coisa mais simples. E aí é interessante, né, que vocês sigam também para conhecer essas outras. Valeu, Rodolfo. Tem um material muito legal no perfil do Instagram, professor. Fica de. Valeu, Denilton. Gabriel, sua didática é ótima, estou aprendendo muito. Ô, que bom, Sidney. Fico feliz de ouvir, cara. Valeu. Valeu, chefão. Well, that's it for today, guys. Então, por hoje é isso, ok? E see you next Sunday. Vejo vocês domingo que vem. Estejam aqui, ok? See you.